pastor da igreja quadrangular orou a Deus, pedindo que Deus respondesse para ele, revelasse para ele qual é de fato a igreja verdadeira do Senhor. Nós vamos saber qual foi a resposta de Deus para essa oração, porque sim, Deus respondeu. Mas antes de mais nada, eu já quero perguntar se você é inscrito aqui em nosso canal. Se você ainda não é, aproveita, já se inscreve e deixa seu like para que esse testemunho alcance mais e mais pessoas, tá bom? E já me responde aquela famosa perguntinha: você crê em Deus? Então deixa aqui nos comentários: eu creio em Deus, se realmente você crê. Essa é uma oportunidade para você declarar isso para o universo. Então digita aí embaixo. O testemunho de hoje está bem emocionante, está bem forte também, espero que vocês gostem. Fique do começo até o final desse testemunho para você ser abençoado. E hoje eu trago aqui o testemunho do senhor Cândido, um pastor da igreja quadrangular, que orou a Deus pedindo respostas em relação à igreja verdadeira. Se de fato existe uma igreja verdadeira, que Deus revelasse para ele. Essa foi a oração do senhor Cândido. Ele que mora em Belém do Pará com a sua esposa Luzani, ele pastor da igreja quadrangular e ela missionária. E os dois trabalhavam juntos na missão de ganhar almas para o reino de Deus. Só que nessa trajetória toda do senhor Cândido como pastor, ele tinha uma dúvida dentro do seu coração muito grande em relação às milhares de denominações que existem mundo afora. E ele se perguntava assim: será que de fato existe uma igreja verdadeira? Uma igreja que prega todas as verdades da Bíblia? Será que tem? Será que existe essa igreja? E ele convivia com essa dúvida há muitos anos. Até que um dia o Espírito Santo tocou no coração do senhor Cândido para ele orar a Deus de fato, pedindo essa resposta. E aí o senhor Cândido conta que orou a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite, orou a semana, a segunda semana, a terceira semana. Passou um ano orando e se iniciou o segundo ano orando. E quando completou 2 anos de oração, o senhor Cândido disse que desanimou, parou de orar e se conformou na igreja que ele estava, na quadrangular. Só que ele disse que noites depois que ele parou de orar, aquietou ali aquela ansiedade toda que ele estava para saber sobre a igreja verdadeira. Então ele disse que Deus começou a falar com ele. Começou a revelar aquilo que ele tanto queria saber, aquilo pelo qual ele tinha orado tanto, nos últimos meses. Passou 2 anos orando. E aí o senhor Cândido, ele conta que teve 4 sonhos. Os 2 primeiros sonhos na igreja quadrangular e os 2 segundos sonhos numa outra denominação. Vamos saber qual foi esses sonhos aí, né? Os sonhos ocorreram de forma simultânea, um em cada noite. Na primeira noite, o senhor Cândido conta que no sonho ele estava chegando ali na igreja quadrangular, a igreja que ele fazia parte, que ele era pastor, e quando ele chegava lá, ele via todas as pessoas nos bancos sentadas, louvando a Deus, e quando ele olhava para os pés, as pessoas estavam todas com os pés acorrentados. E dentro da igreja, 3 seres de preto vagueavam entre as pessoas. Ele acordou de madrugada todo suado, apavorado com o sonho que tinha tido, e aquele sonho mexeu demais com ele. Só que ele ainda não tinha associado o sonho aos 2 anos de oração. Então esse primeiro sonho mexeu muito com o senhor Cândido, mas ele ainda não tinha noção que já era a resposta de Deus. Na segunda noite, o senhor Cândido conta que entrava na igreja quadrangular. Quando ele olhava para o púlpito, todos os seus líderes estavam ali no púlpito. Porém, lá também tinha padres, freiras e muitos líderes religiosos de outras denominações, muito característicos, e ele viu que estavam todos reunidos e ele não entendeu porque as pessoas dentro da igreja estavam todas misturadas, denominações misturadas, e a liderança de cada igreja, de cada denominação, também estavam ali misturados no púlpito. Aquilo já falou muito forte ao coração do senhor Cândido e ele começou a associar daí então esse segundo sonho aos 2 anos de oração, pedindo aquela tal resposta. Qual era a igreja verdadeira? Na terceira noite, o senhor Cândido sonhou novamente. Nesse terceiro sonho, ele disse que ia caminhando pela rua com a sua esposa, a Luzani, e quando ele ia caminhando, ele se deparava com uma multidão de pessoas. Essas pessoas todas estavam muito meigas, falando com a voz muito doce, falavam de Jesus.
e estavam com um livro na mão, que ele não identificou se de fato era a Bíblia ou se era algum outro livro. Ele se aproximou daquela multidão e perguntou a um ser que estava no meio da multidão: que povo é esse? E o ser respondeu: esse é o povo de Deus. E ele perguntou: qual o seu nome? E o ser respondeu: Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor Cândido disse que nessa hora quase caiu da cama, porque ele acordou apavorado e não podia crer no que estava ouvindo. O senhor Cândido, ele era um dos perseguidores, ele era um dos acusadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e em seus sermões ele sempre citava a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita. E todos que conheciam o irmão Cândido sabiam das duras acusações que ele fazia contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele não podia aceitar que aquele sonho era de fato uma revelação de Deus, era uma resposta de Deus aos 2 anos de oração. Ele ficou muito triste, foi uma mistura de surpresa com tristeza mesmo. O pastor Cândido ficou ali desolado, né? Ele não sabia nem o que pensar, nem o que fazer. Mas uma coisa ele tinha por certo: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não podia ser a igreja verdadeira, porque ela era uma seita. Só que aí veio o quarto sonho. No quarto sonho, Deus conduz esse homem até a Igreja Adventista, que ficava a alguns quilômetros, né? Que fica a alguns quilômetros da casa dele, uma igreja até muito distante. E Deus disse assim: é aqui que você vai congregar de agora em diante. Depois desse quarto sonho, o irmão Cândido conta que já ficou com o coração mais calmo, mais quebrantado e começou a aceitar de fato que aquilo era realmente a resposta de Deus. Ele conversou com a esposa foi totalmente contra a mudança. Na mente dela, mesmo ele contando os sonhos, para ela a Igreja Adventista continuava sendo uma seita. E aí ele começou a frequentar essa igreja, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem a esposa. Ele começou a frequentar sozinho, começou a conhecer de fato a igreja. Porque ele disse que acusava a igreja de tantas coisas sem conhecer as doutrinas, sem conhecer as crenças da Igreja Adventista. E ele se surpreendeu com os estudos bíblicos. Aprendeu coisas que em tantos anos como pastor ele não sabia. E depois dos estudos chegou o apelo, o convite ao batismo. O senhor Cândido aceitou ser batizado. Foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para surpresa do senhor Cândido, no dia do batismo dele, a esposa dele apareceu lá para ser batizada também. É que o Espírito Santo falou ao coração dela de tal maneira que não teria como ela recusar. O Espírito Santo tocou fundo no coração de Luzani e por conta disso ela decidiu também ser batizada. Hoje, o senhor Cândido e a Luzani estão caminhando juntos, trabalhando ainda na obra de Deus, buscando ganhar almas para Jesus, só que agora na denominação Adventista do Sétimo Dia. Esse testemunho falou muito ao meu coração, porque Deus tem muitas formas de falar com os seus filhos e de trazer ao seu aprisco as ovelhas que ainda não fazem parte dele. E um texto que fala muito aos nossos corações, sempre que eu trago um testemunho aqui, fica lá em João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, um feliz sábado e uma feliz semana. Amém. Amém.